O mundo continua atordoado com a loucura das tarifas de Trump. Vietnã recua. China reage. O mercado de ações despenca. Bessent avisa todo mundo para se acalmar. Trump pede que o Fed reduza as taxas de juros. Eles o ignoram. E tivemos uma transmissão ao vivo recorde falando sobre tudo isso. Drew, bem-vindo à selva. Parece que estamos andando na corda bamba, sem rede de proteção embaixo, e o mundo todo odeia isso. É isso aí, amém. Os mercados estão no vermelho, os Teslas estão pegando fogo, todo mundo está surtando, isso aqui está uma loucura. É um momento sério, isso é loucura. E eu preciso levar isso na brincadeira porque tem muita tensão no ar. Mas esse realmente é um momento dramático que pode acabar de forma horrível para a economia global. E eu acho que devido às redes sociais e à rapidez com que a informação se espalha, todo mundo está tão ciente disso que isso aumenta o nível de ansiedade de todos. Vamos analisar, pois na Covid todos eram cientistas, mas nem todo mundo tem doutorado em economia. São 5 linhas de pensamento. Drew, nos ajude a entender como lidar com isso agora. Como a gente filtra todo esse barulho e realmente entende o que está acontecendo de verdade? Ok, então me parece que Trump é como se tivesse sido perfeitamente criado em laboratório para gerar caos. E eu vou apostar que isso é intencional. Sei que parte disso é da personalidade dele, mas tudo, desde como fala até o que busca e sua visão de negociação, é feito para gerar caos. Muitos vão dizer que isso é xadrez tetradimensional e que ele está no controle. Não se preocupe. Mas há 3 vozes que realmente estão me dando um norte. E existe uma tensão entre elas, o que é bom. Isso está me ajudando a cruzar essas visões e entender o que realmente está acontecendo. E esses 3 seriam Scott Bessent, o secretário do Tesouro, Ray Dalio, o gestor de fundos de hedge mais bem-sucedido de todos os tempos, ou certamente um dos mais, que entrou nesse modo professoral em sua carreira, incrível em navegar pela economia global, e então Thomas Sowell, que como acadêmico, de qualquer forma, não como profissional da área, mas como acadêmico, tem sido alguém que vem guiando meu pensamento há muitos e muitos anos. Então eu acho que esses 3 caras realmente conseguem pintar um quadro muito claro, mas agora eu quero falar sobre Bessent e Sowell. Vamos começar com Bessent. Ele foi ao programa do Tucker Carlson. Lembre-se, este é o secretário do Tesouro. É alguém que tem uma voz global. Ao falar com Tucker, ele se dirige ao mundo todo. Ele já afirmou isso literalmente em uma entrevista, acho que na CNN. Seria imprudente agir de forma retaliatória quanto a tarifas, pois o devedor, ou seja, quem está com déficit comercial, geralmente vence numa guerra tarifária. Atualmente, estamos nessa posição desfavorável. Então isso foi um acompanhamento que ele fez com Tucker depois da loucura das tarifas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. O presidente fez uma coletiva de imprensa ontem ao lado, na qual anunciou todo um novo regime global de tarifas. Ele vinha prometendo fazer isso. Bem, na verdade, há 40 anos. Isso não surgiu do nada, mas ficou claro que essa sempre foi a intenção dele, como declarado. Isso abalou as pessoas, até alguns apoiadores. Quero te perguntar, de modo geral, onde você acha que isso vai dar? Bem, Tucker, e obrigado por me receber. E como você disse, o presidente fala sobre isso há 4 décadas. Sim. E isso é transformador para a economia americana, para o trabalhador americano e para o novo alinhamento republicano. E você sabe, é uma combinação de ideias antigas e novas. Algumas das ideias antigas foram deixadas de lado. Sabe, sempre falo para todos, mas não querem ouvir. O verdadeiro homem das tarifas foi Alexander Hamilton, sim. E ele usou tarifas para financiar a nova nação e proteger a indústria americana. O presidente Trump adicionou um terceiro pilar, e ele usa tarifas para negociar. Sim, mas acho que isso não é diferente de quando eu era calouro na faculdade, quando Ronald Reagan assumiu em 1980, e você sabe, era um novo dia na América. E quando converso com as pessoas agora, elas olham para trás e lembram dos anos Reagan com tanto carinho. Sim. Eu me lembro de como era, e era turbulento. E o presidente... Muito turbulento. Muito turbulento por anos. O trabalhador americano, a classe média foi esvaziada. Os trabalhadores americanos têm sofrido muito. E você sabe, estamos começando a ver algumas dessas pesquisas agora. Estamos vendo pesquisas sobre o chamado choque da China de 2004. Só estão saindo agora. E é o que você sabe, é o que eu sei. Mas, finalmente, os acadêmicos estão dizendo, poxa, os trabalhadores americanos nunca se recuperaram do choque da China. Que surpresa! E o presidente Trump percebeu isso há 40 anos. Mas, durante a campanha,
começando em 2015 até o ano passado, ele prometeu aos trabalhadores americanos que o antigo padrão de vida pode voltar. Quero que saibam de uma ideia importante. Ele cita Alexander Hamilton, de quem gosto mais que dos outros. Ele realmente foi o primeiro homem das tarifas. Ainda acho inacreditável que Alexander Hamilton basicamente se afastou. Pensou por um minuto enquanto tocava seu escritório de advocacia e disse: "Deixa eu inventar a economia americana." Loucura. Fez isso de forma incrível, mas ele apontou: o papel do secretário do Tesouro vai ser em grande parte um papel de relações públicas, porque isso é uma questão de confiança. Então eu acho que Scott Bessent é uma pessoa muito importante para prestar atenção por dois motivos. Primeiro, ele é um dos maiores alocadores de capital do nosso tempo e acabou de ganhar quantias imensuráveis de dinheiro, acertando ao prever para onde os mercados globais iriam. E como membro da administração, você tem que lembrar que ele está te posicionando. Ele quer que você enxergue o mundo de uma determinada maneira. Então, embora eu vá apresentá-lo como alguém que enxerga as coisas com bastante clareza, ele precisa escolher cada palavra que sai da boca dele. Ele escolherá palavras que te façam ver as coisas da forma mais favorável possível. E é por isso que eu acho que Thomas Sowell vai ser importante para a gente discutir mais tarde no episódio, porque ele está muito mais preocupado com as escolhas que estão sendo feitas do que o Sr. Bessent gostaria que você acreditasse. Mas essa é uma ideia muito importante para entender qual é, pelo menos na teoria, o motivo pelo qual Trump está fazendo isso. E eu prometo para as pessoas que acham que eu tenho uma visão absurda sobre Trump. Nós temos vozes variadas. Em primeiro lugar, Thomas Sowell certamente discorda. E nós também, nós vamos olhar para o 4chan. Nós temos uma opinião vindo do 4chan também. Então fica comigo. O que eu quero que as pessoas façam é pensar através de uma sequência lógica. E nós vamos aprofundar minha opinião mais tarde. Ok, então esse é Scott Bessent. Ele está preparando o terreno entre a entrevista anterior que ele fez e esta aqui. Ele está tentando dizer para todo mundo: escutem, é assim que o jogo é jogado. Você passou pelo choque da China. Vocês esvaziaram sua capacidade de manufatura e cortaram todos esses empregos. E há um segmento da população americana que, sem empregos na indústria, simplesmente não teve mais nada para eles. Então, toda essa história de aprenda a programar simplesmente não funcionou. Por isso, vocês precisam fazer algo para ajudar essas pessoas. Outra parte da mensagem dele é que todos precisam se acalmar, porque se tentarem retaliar, especialmente a China, não terão sucesso. Depois explicarei por que é importante saber que os Estados Unidos são o primeiro ou segundo em PIB, dependendo do critério. Muitos debatem se somos maiores que a China ou vice-versa. Somos os dois grandes. E que 70% do nosso PIB vem do consumo, de comprar coisas, o que eu acho que a maioria das pessoas nem entende que isso é uma parte enorme do PIB. De novo, vou entrar em mais detalhes em um minuto, mas esse é o ponto que as pessoas precisam entender do Bassett. Beleza. Quer canalizar algo da comunidade sobre o Bassett e o rumo que ele está dando ao campo? Deixa eu só explicar para ver se entendi você direito. Então, Besson está dizendo que isso vai levar um tempo. Estou dando um voto de confiança para ele com essa mensagem. Isso vai levar um tempo. Ele deu o exemplo do Ronald Reagan, de como começou ruim e depois acabou melhorando. Mas nesse meio tempo, se isso realmente virar uma guerra comercial completa, o devedor, a América, o povo que compra a maioria das coisas, acaba saindo por cima em relação à China e outros países que vendem tudo pra gente. Então, agora parece negativo, mas no final das contas vai acabar sendo benéfico pra gente se isso realmente acontecer por completo. Sim. Agora peço que deixem de lado a carga emocional. É um pouco como a Rússia dizendo para a Alemanha: nós temos mais soldados para morrer em Stalingrado do que vocês. Porque o que está escondido nas palavras dele é: isso vai ser ruim. Nós só vamos sobreviver melhor do que vocês. Então vai ser um pouco pior para vocês do que para nós. Então eu não quero que as pessoas entendam, quando eu repito o que ele diz, que isso não vai ser muito turbulento, como dizem. Turbulento significa pessoas perdendo dinheiro. Turbulento significa pessoas surtando. Mas Trump, se você puder acreditar nas palavras que ele diz, se você puder acreditar em Bessent, se você puder acreditar em Lutnick, Trump está tentando redefinir a ordem econômica mundial. E a única maneira de fazer isso é intervir e romper com a ordem mundial atual
para que você possa colocar a nova no lugar. E o benefício líquido é para aqueles empregos do centro dos Estados Unidos que foram eliminados em 2004. E quando o globalismo realmente começou, esses empregos agora estão voltando e podemos aumentar a qualidade de vida dessas cidades e pessoas do centro dos Estados Unidos. Sim, é uma leitura, Avery. Isso é exatamente o que as pessoas deveriam estar debatendo. Mas uma leitura é que Trump está tirando dos ricos para dar aos pobres. E novamente, vamos entrar em mais detalhes sobre tudo isso. Entendi. Tenho meu Scott Bessent. Acho que já compreendemos esse ponto de vista. Incrível. Certo, então a loucura continua. Todo mundo está surtando. Trump, no meio disso tudo, publica uma mensagem no Truth Social direcionada a Jerome Powell, o chefe do Fed. Tenho que colocar bem aqui, este seria o momento perfeito para o presidente do Fed, Jerome Powell, cortar as taxas de juros. Ele está sempre atrasado, mas agora ele poderia mudar sua imagem e rapidamente os preços da energia caem, as taxas de juros caem, a inflação cai, até os ovos caíram 69%. Empregos aumentaram em 2 meses, grande vitória para a América. Corte as taxas de juros, Jerome, e pare de fazer política. Ok. Então, obviamente, é um apelo muito claro para que ele reduza as taxas de juros. Quando ele diz que as taxas de juros estão baixas, provavelmente se refere ao rendimento de 10 anos dos títulos do Tesouro. Então, não é que ele esteja dizendo, ei, as taxas já estão baixas, então baixe ainda mais. A taxa do Fed é diferente da do Tesouro, então, ok. Com tudo isso em mente, Jerome Powell não quer ser visto como alguém que responde a autoridades públicas. Eles são uma organização independente, mas tecnicamente uma empresa. Então eles não deveriam ser influenciados pela política. Então você pode pensar em Trump como qualquer pessoa gritando no vazio. E então Jerome Powell entrou ao vivo hoje para falar com o povo americano e avisar. É assim que vemos a economia. Vou organizar todas as peças no tabuleiro de xadrez para vocês. O que Jerome Powell vai dizer é fundamental que entendam. Ele está olhando para trás. Ele vai falar um pouco sobre olhar para frente, mas principalmente, o que ele vai recapitular é o que levou até este momento. Como estamos a economia? Após cerca de 2 anos de crescimento sólido, analistas previram um ritmo mais lento este ano. A leitura inicial do PIB do primeiro trimestre será divulgada ainda este mês. Os dados concretos limitados são consistentes, porém com uma perspectiva de crescimento mais lento, mas ainda sólido. Ao mesmo tempo, pesquisas com famílias e empresas apontam expectativas em queda e maior incerteza em relação ao cenário futuro. Entrevistados destacam efeitos das novas políticas federais, especialmente sobre o comércio. Acompanhamos de perto a tensão entre dados concretos e de percepção. Quando as novas políticas e seus efeitos econômicos ficarem mais claros, entenderemos melhor suas implicações para a economia e a política monetária. Analisando vários indicadores, o mercado de trabalho está equilibrado e não pressiona significativamente a inflação. O relatório de empregos desta manhã mostrou a taxa de desemprego em 4,2% em março, ainda na faixa baixa em que se mantém desde o início do ano passado. No primeiro trimestre, foram criados em média 150 mil empregos por mês. Poucas demissões, desaceleração do crescimento do emprego e menor crescimento da força de trabalho mantiveram a taxa de desemprego estável. Agora falando do outro pilar do nosso duplo mandato, a inflação caiu bastante desde os picos da pandemia em 2022. Isso aconteceu sem o tipo de aumento doloroso no desemprego que geralmente acompanha períodos de política monetária restritiva necessários para reduzir a inflação. Recentemente, o avanço rumo à meta de 2% de inflação desacelerou. O índice de preços PCE total aumentou 2,5% nos 12 meses encerrados em fevereiro. O índice de preços PCE central, que exclui as categorias voláteis de alimentos e energia, aumentou 2,8%. Tarifas mais altas devem impactar nossa economia e provavelmente elevar a inflação nos próximos trimestres. Refletindo isso, tanto as medidas baseadas em pesquisas quanto as medidas de mercado das expectativas de inflação de curto prazo aumentaram. Por quase todas as medidas, as expectativas de inflação de longo prazo seguem bem ancoradas e compatíveis com nossa meta de 2%. Continuamos comprometidos em trazer a inflação de volta de forma sustentável ao nosso objetivo de 2%.
Voltando à política monetária, enfrentamos uma perspectiva altamente incerta, com riscos elevados tanto de aumento do desemprego quanto de aumento da inflação. A nova administração está em processo de implementação de mudanças substanciais de política em 4 áreas distintas: comércio, imigração, política fiscal e regulação. Nossa postura de política monetária está bem posicionada para lidar com os riscos e incertezas que enfrentamos, à medida que adquirimos uma melhor compreensão das mudanças de política e de seus prováveis efeitos sobre a economia. Não é nosso papel comentar sobre essas políticas. Fazemos uma avaliação dos prováveis efeitos, observamos a economia e definimos a política monetária para alcançar da melhor forma nossos objetivos de duplo mandato. Olhando para trás, percebemos que estávamos em uma situação muito boa. As coisas iam bem, sem sinais de aumento da inflação. Novamente, falo olhando para trás. O emprego está forte. Estamos perto do pleno emprego. A inflação está chegando muito perto da nossa meta. Vamos continuar trabalhando, mas está chegando muito perto da nossa meta. Então, duplo mandato, ok. Estamos em boa situação. Não é nosso trabalho comentar se Trump está fora de si ou não, mas esperamos que as tarifas causem algum tipo de pressão inflacionária. Mas ele não quer entrar nesse assunto. Ele está sendo bem político e dizendo algo como: olha, precisamos apenas ver como isso vai se desenrolar. Ele fala isso com a voz mais monótona possível, e isso não é um erro. Você quer que ele soe assim. Você não quer que ele demonstre qualquer emoção. Literalmente, ele poderia dizer: a economia está absolutamente desmoronando. Você quer que ele diga isso de forma o mais robótica possível. Então, isso tudo faz parte do personagem. Beleza, o Fed diz: olhando para trás, tudo ok. Para frente, estamos um pouco nervosos. Avisaremos conforme as coisas acontecerem. O Powell vai agir tarde demais? Então a questão é: por que o Trump quer baixar as taxas de juros agora? Acho que há 2 argumentos na mesa. O primeiro argumento é que isso vai impulsionar a economia. Então eu sei que eu, Trump, com essas tarifas, vou causar instabilidade. Vamos reduzir os juros e incentivar as pessoas a buscar ativos mais rentáveis. Você tende a correr mais riscos, pois se pode obter rendimento maior no título de 10 anos, o que é loucura, já que querem que as taxas desse título caiam. Então você quer levar as pessoas de volta para o mercado de ações, de volta para esses ativos de menor risco. Essa é uma interpretação. Outra interpretação é que o que ele está tentando fazer é refinanciar a dívida. E ele realmente quer instabilidade no mercado. E ele quer que as taxas estejam baixas o suficiente para que ele possa refinanciar a dívida. Então, se você está levando mais e mais pessoas para os títulos do Tesouro, o que vai acontecer é que você tem toda essa oferta entrando para absorver essa demanda. E as pessoas estão fazendo isso porque querem sair dos ativos de risco. Está volátil demais. Está uma bagunça. Então, se olharmos aqui, tem muita gente. Não é necessário incentivá-los a entrar e comprar, então as taxas podem ser ainda menores. Quando você reduz ainda mais as taxas devido à alta demanda, a recompensa passa a ser estabilidade com rendimento menor. Agora você pode refinanciar sua dívida aproveitando essas taxas baixas. E essa é uma opinião. Novamente, qual dessas opções vai acabar se concretizando e se provando verdadeira é uma pergunta que só o tempo vai responder. Mas essas são, eu acho, as 2 maneiras mais lógicas de olhar para o que ele está tentando fazer no apelo dele. Certo, então tivemos Scott Bessent meio que preparando o terreno sobre o ângulo final de fazer isso, e então as coisas vão ficar turbulentas pela frente. Jerome Powell afirmou que a economia ia bem e o desemprego estava em níveis históricos. Nós nos afastamos do banho de sangue que foi a inflação causada pela Covid. Estamos começando a voltar ao normal, até mesmo a níveis de crescimento ideais. Mas com esses novos ajustes comerciais, vemos um cenário incerto pela frente e precisamos monitorar e ver o que acontece daqui para frente. Sim, de outra forma, Trump é um psicopata. Ele está literalmente dando uma surra no mercado. E vamos ignorá-lo até entendermos como tudo isso vai se desenrolar. Ele está fazendo tarifas de vai e vem por motivos sobre os quais não vamos comentar. Precisamos esperar esse filho da mãe se acalmar antes de decidir qualquer política. É isso que acontece. Enquanto isso, o Trump pressiona. Faça agora. Dá pra ver que sou eu quem gera esse caos. Vai me ajudar muito se você entrar e der mais confiança para as pessoas. Leia 1. Ou vai me ajudar muito se eu puder refinanciar a dívida. Uma dessas 2 coisas é verdade. Ele está esperando que uma dessas situações aconteça.
Há pessoas debatendo ambos os lados dessa questão. Então isso é como ler nas entrelinhas o que está acontecendo. Então não se deixe enganar pelo jeito do Jerome. É por isso que o Trump está dizendo que você está apenas fazendo jogo político. Falamos sobre isso em detalhes hoje na live. Foi literalmente a nossa live de maior sucesso de todos os tempos. Muita gente se importa com isso. Não digo pela minha opinião, mas porque realmente é importante para as pessoas. Então é isso, veja. Esse foi o debate com a comunidade hoje cedo. É assim que isso funciona. Só reforçando, estou tentando mapear uma sequência de causa e efeito. Não afirmo que funcionará assim. Ok, então o mapa de causa e efeito é que usamos o Produto Interno Bruto, PIB, como um indicador da saúde econômica de um país. Não é literal. Então as pessoas precisam ter um pouco de cuidado, mas é o indicador que usamos. A maioria das pessoas, eu acho, acredita que o Produto Interno Bruto são as coisas que você faz e vende. Isso é só uma parte, importante, mas apenas uma parte. Para os Estados Unidos, uma grande parte do PIB é o que compramos. Então, nosso PIB é composto em 70% por coisas que compramos. Agora, isso é bom, porque você está dizendo, bem, se podemos comprar, então as coisas estão indo bem. O problema é que estamos comprando com dívida. Certo, então é um pouco ilusório. Ainda assim, mostra nossa saúde econômica poder pegar tanto dinheiro emprestado, já que somos a moeda de reserva mundial. Pegamos muito dinheiro emprestado, compramos coisas, deixem que comam telas planas. Essa é a primeira parte. Entendi. A segunda parte é: não seria incrível se você pudesse fabricar coisas, porque isso gera empregos. E então você poderia vender essas coisas para outras pessoas. Agora você poderia vendê-las no seu próprio país, com certeza. E é basicamente isso que acontece quando os países começam a impor tarifas. Você simplesmente diz, dane-se todo mundo, eu vou vender só para o meu próprio povo. Para nós não é um negócio tão ruim. Somos 70%, compramos as coisas. Outros países não são tão equilibrados. Pensam, se não podemos vender para a maior economia, isso não é bom para nós. Mas ok, então do ponto de vista do PIB, comprar coisas é legal, fazer coisas e vendê-las, eu diria que é ainda mais legal. Então, se você é um país que vende um monte de coisas para outros países, você está em uma posição incrível. Você tem uma fraqueza, mas sua grande vantagem é saber como agir. As coisas que sabemos fazer são armas, Netflix, Instagram, Facebook. Software, exatamente. Somos uma nação de tecnologia. É ótimo, eu adoro isso. Mas eu não sei se quero que a minha maior indústria seja pessoas assistindo filmes e TV. E eu sou o cara que quer fazer filmes e TV. Me deixa um pouco nervoso que as ações FANG sejam todas de tecnologia. Então, para te dar um dado, esses números são mais ou menos corretos. Não literalmente corretos. Os Estados Unidos fazem um navio de guerra por mês. A China faz 220 por mês. Caramba. Você quer guerrear com quem produz 200 vezes mais? Eu não quero. Se entrarmos em guerra, não causaremos muito dano. Deixa isso no ar. Imagina eles dizendo, vamos tomar Taiwan, muito obrigado. E você responde, vou mandar meu único navio de guerra contra os seus 220. Isso é complicado. Se você fabrica muitos produtos e vende para outros, está em boa posição, mas depende deles quererem comprar. Se pararem de comprar, você terá problemas e ficará com estoque sem destino. É deflacionário, porém devido a uma crise. Lembre-se, há dois tipos de deflação. Deflação boa. Tornamos algo incrível mais barato. Computadores, celulares, câmeras, telas planas. Então todas essas coisas estão ficando mais baratas, a qualidade aumentando, é absolutamente insano. Todos nós adoramos, é incrível. E essa acaba sendo a batalha, se você é o cara que está comprando tudo. Deixe-me usar uma analogia. Se eu te convido para minha casa e te alimento e digo, ei cara, quero que você se sinta em casa. Tipo, se tiver algo que você quiser na geladeira, você literalmente nem precisa pedir, é só ir lá e pegar. E aí eu vou na sua casa e primeiro de tudo você diz, ei, não estava esperando você hoje, mas tudo bem, você está aqui. Entre, tire os sapatos e deixe-os fora. Calce essas pantufas. Estou na sua casa e digo, estou com muita fome. Você responde, não trouxe nada? Sim. Me desculpa mesmo,
mas estou guardando a comida na geladeira. Meus filhos vão chegar mais tarde. Eles vão precisar disso. Sinto muito. Nós temos, posso te arrumar uma água. Legal. Você tem com gás? Não, só da torneira. Aí você pega um copo e me dá só um pouquinho de água da torneira num copo sujo. E eu estou com as proteções nos pés. Fico tipo, uau, é bem diferente de quando te convido para minha casa. Você começa a ficar incomodado com isso. Essas são tarifas não recíprocas. Agora, existem razões para você fazer isso. Você pode dizer, olha, nós fomos lá e acabamos com vocês na Segunda Guerra Mundial. E por razões que ainda são incríveis para mim, obviamente egoístas também. Não vamos confundir as coisas. Mas só os Estados Unidos eram potência nuclear. Em vez de ordenar, façam o que mando, dissemos que ajudaríamos a reconstruí-los. E olha, foi incrível. Quando entramos no globalismo, foi sensacional por um tempo. Aquilo foi sensacional. Então não vamos fingir que não teve enormes benefícios. Enormes. Provavelmente tirou bilhões de pessoas da pobreza, se a gente realmente fizer as contas. Escolha incrível. Adoro isso mais do que tudo. Fico muito feliz que tivemos a chance de fazer isso. Mas agora, te deixando vir sempre na minha casa, você conseguiu aumentar sua ingestão de proteína e ficou fortão. E agora eu fico tipo, preciso de proteína e você comeu todas as minhas coisas. E eu tenho comido essas coisas de soja porque te deixam satisfeito e você nem percebe que isso faz você ficar com tetinhas. Posso falar isso? Tá tranquilo? Agora tô aqui com peito de mulher e estrogênio alto. Você ficou bombado com a proteína da minha geladeira, absurdo. E agora eu tô tipo, a gente vai ter que mudar isso. E agora eu tô pensando, vou encher minha geladeira de proteína. E se você quiser, vai ter que pagar pelo privilégio, porra. Ei, vocês estão enganando a gente. E a maneira que eu sei que vocês estão passando a perna na gente é essa equação matemática que mostra que vocês estão fazendo coisas injustas. Porque lembra, pode ter muita malandragem no comércio, sem tarifa. Deus, como é que eles chamam isso mesmo? Barreiras. Barreiras não tarifárias ao comércio. Quando olhamos para a China, dizemos, vocês afirmam ter só 7% de tarifas. Na prática, vocês impõem várias barreiras não tarifárias ao comércio. Ele deu um exemplo. Se tentássemos exportar batatas fritas do McDonald's e dissessem que, sem saber a origem das batatas, teriam que rejeitar. Os Estados Unidos, agora em 2025, precisam mudar a trajetória em que estão. Todo império que já existiu entrou em colapso por causa de dívidas. Dívidas! A dívida está correndo em direção a um abismo fiscal, que é o Armagedon. A IA transformará o mundo profundamente. É impossível prever o futuro. E o terceiro é que você já está em uma guerra fria com a China. Agora, se você é jovem e não sabe o que é uma guerra fria e não entende que isso são dois países tentando se destruir através da versão humana e cibernética de vírus, então você está tentando implantar vírus mentais. Você está tentando fazer guerra econômica. Você está tentando fazer coisas de espionagem, tudo isso. Está desmembrando o país e a sociedade. E isolá-los, ferrá-los para que você possa recuperar seu poder. E os países não cedem. Então um vence e o outro perde. Ou você escala tudo até chegar à guerra cinética. A quantidade de vídeos de políticos atuais dizendo quase literalmente as mesmas coisas que Trump dizia há 10, 20 anos atrás é hilária. John está absolutamente certo ao dizer que, quando você viaja pela Carolina do Sul, vê as fábricas têxteis onde o pai de John trabalhou fechadas por toda a região. E é absolutamente verdade que o NAFTA foi um erro. Eu sei que você sabe, Hilária. Em algumas ocasiões disse, inclusive no ano passado, que isso foi um benefício para a economia. Isso foi devastador porque nossos acordos comerciais não tinham padrões trabalhistas ou ambientais que garantissem tratamento justo aos trabalhadores dos Estados Unidos, e é absolutamente fundamental que entendamos que o NAFTA foi um enorme problema. As relações comerciais contínuas com a China, sem os mecanismos de fiscalização que você apoiou, também foram um problema importante. Como democratas, devemos garantir que acordos comerciais beneficiem os trabalhadores e não só o lucro das corporações.
Além disso, o que eles disseram é que não precisamos nos preocupar com a manufatura nos Estados Unidos, porque o que deveríamos estabelecer é uma política de livre comércio irrestrito. Não precisamos de tarifas. O que precisamos é permitir que as corporações americanas tenham liberdade, a liberdade de jogar os trabalhadores americanos na rua. Pessoas ganhando 15, 20, 25 dólares por hora, com planos de saúde e aposentadoria, são demitidas porque, de alguma forma, senhora presidente, vamos criar riqueza e bons empregos nos Estados Unidos enquanto fechamos fábricas e nos mudamos para a China. Lá, corporações pagam aos trabalhadores 20 ou 30 centavos por hora e trazem o produto de volta ao país. Quem vai ao shopping sabe como é difícil achar um produto feito nos Estados Unidos. Mas essa é a filosofia. Tenho que dizer que nisso ele é o campeão. E é honesto nesse sentido. O senador McCain foi criticado por não ser o candidato mais honesto em seus anúncios. Mas nesse aspecto, ele tem sido sincero. Ele é o principal defensor do livre comércio irrestrito. E essa também é uma parte importante dessa ideologia de direita, que diz ser bom para a América que as corporações possam ir para a China e trazer produtos de volta para este país. Tudo bem, essa foi a minha opinião sobre tudo. Eu acolho e incentivo as pessoas a debaterem. Me diga se você acha que estou errado. Só peço que mostre sua lógica para eu aprimorar meu pensamento. Minha intenção era apenas guiar as pessoas. Estas são minhas suposições básicas. Esta é a relação de causa e efeito de como acho que uma coisa leva a outra. Estou tentando estar certo no sentido de mapear as coisas com precisão. Não estou tentando estar certo por uma questão de ego. Então estou perfeitamente disposto a aceitar que meu pensamento atualmente não corresponde com precisão à realidade e que existe uma forma de olhar para isso que tem uma validade preditiva maior. Por favor, coloque nos comentários. Eu realmente quero saber. Agora, falando de quem pensa diferente de mim. Você já ouviu a minha opinião? Vi uma postagem no 4chan que achei muito interessante. Vou pular o início ofensivo e ir direto ao ponto. Você já me ouviu falar disso antes. Trump tenta derrubar o mercado de ações em pelo menos 20%, provocando fuga para títulos do Tesouro. Isso fará o Fed cortar drasticamente as taxas de juros para refinanciar a dívida perto de zero e causar uma espiral deflacionária, reduzindo o custo de tudo. Ele também pretende usar tarifas como um incentivo para que as empresas construam nos Estados Unidos e assim evitem ter que pagá-las. As tarifas, ou seja, pagar as tarifas e a consequente guerra comercial global também vão forçar os agricultores americanos a venderem mais de seus produtos nos Estados Unidos devido a medidas comerciais de retaliação por parte de outros países. Quero dizer, ele, concordando ou não com ele, tem uma lógica interna. E isso vai reduzir diretamente o preço dos mantimentos nos Estados Unidos. Mais de 94% de todas as ações pertencem a apenas 8% da população dos Estados Unidos. Uau! Trump está literalmente tirando dinheiro dos ricos e dando para os pobres. Por isso Trump faz esse vai e vem com tarifas. Juro que não li o Você Está no 4chan, é isso. Você está no 4chan Tom Bilieu? Esse é o seu 4chan? Esse é o meu 4chan. Este é meu perfil falso. Estou debatendo comigo. Um dia põe tarifa de 25% no México, no outro não. Isso causa uma volatilidade extrema nos mercados e uma necessidade e demanda desesperada de fugir para os títulos do Tesouro, que são muito mais estáveis, mas oferecem um potencial de retorno muito menor. Foi aqui que ele me perdeu. Por isso os ovos estão mais baratos agora do que sob Joe Biden. Se não me engano, os ovos ficaram caros sob Joe Biden devido a um surto de gripe aviária que levou ao sacrifício de muitas galinhas. Isso é questão de oferta e demanda. Não sei sobre essa, mas isso também acabaria sendo afetado pelas coisas que ele está fazendo agora. Eu gostaria de saber, Drew, seja por você mesmo ou assumindo o papel de guardião da comunidade, você acha que as pessoas acompanham a lógica dele sobre o aspecto deflacionário disso? No início, achei difícil entender isso. Não, eu ia falar sobre... Eu ainda estou naquela de que o Trump está tirando dinheiro dos ricos e dando para os pobres. Eu sei que quero passar um tempo nisso, mas espiral deflacionária, isso passou direto por mim. Ok. É fascinante como guerras comerciais levam a uma espiral deflacionária. Então é aqui que a gente precisa voltar ao que eu estava dizendo na live, que 70% do nosso PIB é que a gente compra coisas. Então agora você tem um país que está comprando coisas, fazendo coisas e vendendo para nós. E no momento em que a gente diz que vai custar mais caro para vender para nós por causa das tarifas, a demanda no nosso país
para a qual a China está acostumada a ir a vender, só para ser bem específico, essa demanda simplesmente desaparece. Mas eles ainda têm os produtos, ou até mesmo apenas a capacidade de fabricação disponível. Então agora, ou você começa a demitir trabalhadores, ou começa a fabricar seus produtos porque provavelmente já compraram um monte de estoque das peças que compõem as coisas que acabam vendendo para nós. Então eles ficam presos nessa situação realmente horrível. Eles têm estoque, têm custos, e você acabou de dizer que não vai conseguir vender 100% dos produtos que costumava vender, mas sim 70% do que estavam acostumados. Ou eu disse, mas como 50% é. Então a demanda vai diminuir bastante. Quando a demanda diminuir bastante, eles vão vender no próprio país porque não podem simplesmente ficar com o estoque parado. Agora eles vão inundar o mercado com esses produtos. E o mercado vai responder: não precisamos de tudo isso. Isso significa que é preciso criar incentivos, sendo a redução de preço o mais óbvio. Agora, há uma situação de deflação por crise. Eu sempre quero bater nessa tecla. Existe uma grande diferença entre deflação, causada por crise, e deflação causada por inovação. Elas são muito diferentes. Você quer a deflação causada por inovação, você não quer a deflação causada por crise. Agora você tem esses produtos na China que não conseguem enviar aos Estados Unidos, mas os americanos ainda querem os produtos e buscarão outra alternativa. Nesse caso, ele faz questão de ressaltar: vamos falar apenas de mantimentos. Sim, agricultores americanos, para deixar claro. Exatamente. Então que comam televisores de tela plana. Ele está tentando tirar todo mundo dessa ideia. Muitos produtos que a China vende para vocês não são essenciais. Então agora, em vez de os americanos exportarem seus produtos, eles vão enfrentar o mesmo problema. Estávamos exportando, mas agora os países para os quais exportamos vão fazer a mesma coisa conosco que acabamos de fazer com a China. Agora estamos com todos esses produtos agrícolas, que normalmente exportaríamos, mas não podemos mais. Precisamos segurar e baixar o preço. E agora é meio que isso. Todo mundo está focando nessas coisas. Isso é incrível! Se você reduz o custo dos itens essenciais, isso é ótimo para o comprador americano, mas não para as empresas americanas. Por isso ele diz que tiram dos ricos para dar aos pobres, prejudicando seus ativos. Se você tinha dinheiro na bolsa, isso desvaloriza. Se todo seu dinheiro estava em uma casa, com a queda da bolsa, as pessoas gastam menos em imóveis. Mas a boa notícia é que é aqui que tudo fica tão complicado. Se ele realmente está baixando as taxas, as casas se tornam mais acessíveis por causa das taxas. Mas se elas ainda estão inflacionadas, então tudo isso fica muito complicado. Calma, calma. Calma, porque eu quero só fixar essa questão do supermercado. Então, só para eu entender. Por exemplo, a gente cultiva laranjas na Flórida, certo? Então, estamos acostumados a enviar essas laranjas da Flórida para a Europa. Após as 34 medidas retaliatórias contra a China, ficou mais caro para eles. Agora, a Europa reclama das taxas sobre o vinho e decidiu não aceitar mais nossas laranjas. Então, os fazendeiros americanos que queriam vender suas laranjas da Flórida para a Europa, agora têm muito mais laranjas. Agora, eles precisam recorrer ao povo americano e dizer: ok, eu tenho o dobro de laranjas. Vou reduzir o preço em 20% para vender e tirar todas essas laranjas dos meus campos. Assim, o suco de laranja ficará mais barato em casa. Então o consumidor ganha, hipoteticamente falando. Consumidores ganham, detentores de ativos perdem e donos de empresas enfrentam dificuldades. A má notícia é que os donos das empresas enfrentam grandes dificuldades e começam a demitir funcionários. Essa é a visão do Thomas Sowell, que mostraremos em um vídeo em breve. Mas ele diz: cara, essa é a estratégia do tipo atire na minha orelha. É muito perigosa. Certo, esse foi o segundo parágrafo. Já discutimos o primeiro sobre a espiral deflacionária e explicamos por que mantimentos nos Estados Unidos podem ser mais baratos. Agora, explique os 90, como o Trump está dando dos ricos para os pobres? Porque isso é o oposto do que todo mundo que já leu qualquer coisa sobre o Trump pensa. Certo. Então, essa é a que você realmente precisa explicar para mim, passo a passo. Sim. Certo. Então, os detentores de ativos agora são o que as pessoas chamam de ricos. Não precisamos debater agora se é dinheiro em papel ou dinheiro na sua conta bancária. Tipo ações, a diferença, todas essas coisas. Dinheiro do mercado de ações. Então, por enquanto, vamos apenas considerar o detentor de ativos como um substituto para os ricos. Porque certamente você coloca seu dinheiro em ativos se for rico para evitar, primeiro, você está tentando aumentar sua riqueza e, segundo, está tentando evitar a inflação. Então, é um bom parâmetro para esta discussão. Se você está fazendo coisas que são hostis a isso em um nível sistêmico, literalmente na forma como a economia funciona, você está quebrando alguma coisa. Então você não está apenas assustando as pessoas. Você está realmente quebrando alguma coisa.
É aí que, ok, agora os preços dos ativos estão caindo, então você está tirando dos chamados ricos. É muito mais complicado do que isso, mas é esse o valor. Dos ativos deles está caindo. O valor dos ativos deles está caindo. E a coisa que ele quebrou, as tarifas, o livre comércio, ele quebrou por um motivo. E o motivo é tomar. Esse é o argumento dele. Quero deixar isso muito claro. Isso é... Forshan? Sim, para o Sr. Furchan temos um nome de usuário? Sinto que deveríamos reconhecer. Jesus. ID anônimo. Ok, que pena, Sr. Anônimo. Aliás, obrigado pelo argumento coerente. Muito fácil de acompanhar passo a passo. Certo, então ele quebra o livre comércio, assusta a economia, tudo isso, porque teoricamente o que ele está tentando fazer, segundo o argumento desse cara, é tirar as pessoas do mercado de ações e levá-las para os títulos do Tesouro. O aumento da demanda por títulos do Tesouro significa que você não precisa atraí-los com altas taxas de juros, né? Então essas taxas caem. Agora há um duplo benefício. Podemos refinanciar a dívida, liberando mais dinheiro dos impostos para o povo americano usar melhor, em vez de ir para o serviço da dívida, o que é melhor para todos. E, pelos motivos da espiral deflacionária que já explicamos, isso também reduz o custo dos mantimentos. Quando as pessoas vendem ou mudam saindo de ações para títulos em um mercado instável, por quê? Onde? Sim. Então ações são ativos de risco. Ou seja, é alto risco, mas tem um potencial de retorno muito maior. Os títulos do Tesouro oferecem retorno menor, mas são bem mais estáveis, por isso são chamados de taxa livre de risco. Entendi. Sem risco, pois só perderia o principal se o governo falisse antes. Então é por isso que, como vemos o mercado agora em queda, as pessoas estão vendendo para tirar da volatilidade do mercado de ações e colocar em títulos do Tesouro, algo que é... Você não pode dizer que eles estão fazendo isso especificamente por causa dos títulos do Tesouro, mas uma grande parte disso é uma opção disponível para eles. Vão fazer isso, correto. E a lógica certamente está aí. Se alguém está saindo do mercado de ações, é porque está dizendo especificamente ou que está muito alavancado e está preocupado em ser liquidado. Preciso sair agora antes que meu colateral não cubra mais. Senão eles pegam minhas ações para executar a garantia. Por isso as pessoas saem antes de serem liquidadas. Alguns vendem por esse motivo, outros porque não sabem quanto tempo o mercado ficará em baixa. Investi pensando em 2 anos, mas vou precisar do dinheiro antes e não posso esperar 3 anos. Então eu não confio que o Trump está fazendo não vai durar mais do que o tempo que eles esperam. Seja 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5, tanto faz. Preciso sair agora antes que as perdas aumentem. E por isso eles estão dispostos a aceitar o prejuízo no papel e transformá-lo em uma perda real para buscar segurança no que é chamado de uma busca por segurança. E assim eles vão agir. Sair dos ativos de risco para a taxa de retorno livre de risco, que vai ser menor, mas é melhor do que droga, eu poderia perder todo o meu dinheiro. Repolho. E agora, quando todos os ativos saem do mercado de ações e vão para coisas como títulos do Tesouro e coisas assim, é isso. E então eu acho que o benefício dos pobres é, o preço dos itens essenciais deles está caindo. Tem mais alguma coisa que acontece? Estou olhando para essa segunda frase. Trump está literalmente tirando dos ricos e dando para os pobres. Entendo a venda dos ativos, mas de onde vem essa parte de dar para os então Vamos lá, eu adoro essa linguagem de Robin Hood, mas na sua simplicidade exagerada pode estar criando um pouco de confusão. Então ele não está literalmente fazendo isso. Tipo, o que as pessoas querem é ir lá, taxar os ricos e realmente me dar o dinheiro deles. Como se houvesse dólares na conta bancária do Elon Musk que agora estão na minha. É isso que as pessoas querem, mas não é o que ele faz. Ele apenas muda a forma e quais partes da economia funcionam bem. Isso provavelmente representa melhor o que ele faz. Então, novamente, estou usando tarifas para criar condições para que os empregos voltem aos Estados Unidos. Mesmo que eles estejam pagando um salário maior e sendo, entre aspas, menos eficiente do ponto de vista da vantagem comparativa. Então talvez seja mais caro produzir produtos farmacêuticos aqui nos Estados Unidos. Mas vamos fazer isso de qualquer maneira, porque isso significa que vamos empregar trabalhadores americanos. Há uma questão de segurança nacional, cuja importância não dá para exagerar. Isso é muito importante e deve ser lembrado, mas não responde ao que ele diz. Então sim, ele está ajustando qual parte da economia está funcionando bem. Então estamos dispostos a arriscar uma guerra comercial,
uma guerra comercial global para que possamos baixar os preços aqui nos Estados Unidos, para que possamos gerar mais empregos aqui nos Estados Unidos, para que possamos aumentar nossa capacidade de manufatura aqui nos Estados Unidos. Entendi. Agora você quer expor nosso último ponto de vista, o do tempo e da alma? Sim. Então, Thomas Sowell é um economista incrivelmente brilhante que enxergou tantas coisas com clareza, sem se deixar levar pela emoção de tudo isso. Acho que você deve construir a partir daqui. Estas são minhas suposições básicas e a cadeia de causa e efeito mais provável. É assim que as pessoas deveriam formar sua visão de mundo. Então, com muita frequência, eu consulto Thomas Sowell sobre uma série de assuntos. E quando ele e eu não concordamos, eu não levo isso de forma leviana. E neste momento, estou incorporando ao meu modo de ver o mundo o nível de preocupação dele. E, então, em parte baseado nisso e em outras coisas, eu fui fazer uma análise histórica de como as tarifas funcionaram no passado, por que as pessoas se preocupam com isso. A Smoot-Hawley, acredito que é assim que se chama, a lei tarifária Smoot-Hawley, que implementamos após o crash de 1929, acho que ela foi proposta em 1930 ou 1931. E como as pessoas dizem que isso claramente piorou a depressão. Dessa vez é diferente daquela época? Ou é assim mesmo que tarifas funcionam, em sua essência? Então, de qualquer forma, vamos deixar meu camarada Thomas Sowell falar e depois a gente conversa sobre isso. O que você acha do atual presidente dos Estados Unidos e das tarifas dele? É doloroso. É doloroso ver que decisão tão desastrosa. Dói ver uma decisão tão desastrosa dos anos 1920 se repetir. Agora, na medida em que ele está usando essas tarifas para resolver várias questões estratégicas e está satisfeito com isso, mas se você desencadear uma guerra comercial mundial, isso tem um histórico devastador. Todo mundo perde porque todos seguem o exemplo e tudo o que acontece é uma grande redução no comércio internacional. Além disso, isso é preocupante em outro sentido. Franklin D. Roosevelt, quando era presidente na década de 1930, disse que você tem que tentar coisas. E se elas não funcionarem, então você admite, abandona aquilo e parte para outra coisa. E tenta isso até encontrar algo que realmente funcione. Agora, essa não é uma má abordagem se você estiver operando dentro de um sistema conhecido de regras. Mas se você é quem está criando as regras, então todas as outras pessoas não têm ideia do que você vai fazer em seguida. E essa é uma fórmula para fazer as pessoas segurarem seu dinheiro até descobrirem o que você vai fazer. Quando muitas pessoas guardam dinheiro, podem ocorrer resultados como na Grande Depressão dos anos 1930. Então, se isso for apenas um conjunto de manobras de curto prazo, com objetivos muito limitados e restritos no tempo, tudo bem, talvez. Mas se essa vai ser a política por 4 longos anos, que você vai tentar isso, vai tentar aquilo e vai tentar outra coisa, muitas pessoas vão esperar. Eu acho que o que aconteceu recentemente no mercado de ações, quando as coisas caíram substancialmente por um bom tempo, e eu percebo que várias pessoas estão segurando seu dinheiro antes de fazer qualquer coisa, porque não sabem aonde isso vai levar. Sim, é exatamente com isso que você precisa tomar cuidado. Certo, então eu voltei. Olhei para a lei tarifária Smoot-Hawley, pensando se desta vez vai ser igual ao que foi em 1930 ou se a situação agora é diferente. E assim como no início do país, você podia financiar tudo com tarifas, mas agora chegamos a um ponto em que as chances disso acontecer são, na minha opinião, praticamente zero. O governo é simplesmente tão grande, Drew. Quando você pensa na época em que Washington era presidente, durante o primeiro mês, o governo era George Washington. Tipo, pense nisso de forma literal. Todo o governo federal era George Washington. Agora ele está contratando pessoas, com certeza. Mas você realmente começou do zero, com uma folha em branco, e construiu a partir disso. Esse é um mundo tão diferente do que você tem hoje. Sei lá, 1000 pessoas que você precisa nomear. Quero dizer, é realmente um jogo totalmente diferente.
Então estamos em um período agora que já é completamente diferente. Então a pergunta passa a ser: estamos em um período diferente de 1930. Será que essa época lembra muito aquela? E aí voltamos ao tema já discutido várias vezes neste episódio. Minha resposta é não. Desta vez é diferente. E o que torna isso diferente não significa que o resultado será diferente. Só quer dizer que estamos começando de um ponto de partida diferente. O ponto de partida é que 70% do nosso PIB vem das nossas compras, principalmente de outras pessoas. Então nós realmente temos uma ferramenta bem agressiva que podemos usar, porque todo mundo ao redor do mundo, cara, está contando com a possibilidade de vender pra gente. Então eu diria que o cenário é diferente o suficiente para que exista uma chance disso funcionar. Mas isso de forma alguma é uma garantia. Mas como o Besson estava falando, nós já fizemos isso antes. Fizemos algo parecido na época do Reagan. Foi instável, mas se você levar as coisas até o fim, se você tiver o capital político, que mencionamos durante a transmissão ao vivo, se você tiver o capital político, então talvez consiga levar isso adiante. Se ele perder o capital político, ele está acabado. Tipo, eu realmente não vejo como. Se o Congresso estiver trabalhando contra você, você não consegue aprovar nada, você entra em um impasse, basicamente a economia fica travada onde está. Acho que isso seria o fim da presidência de Trump. Se isso acontecer rápido e ele conseguir, como Thomas Sowell disse, se estiver usando isso como tática de negociação, isso o colocaria em uma posição forte o suficiente para conseguir as coisas em todas as áreas. E, então, como o Vietnã disse, estamos preparados para levar nossas taxas a zero. Se dissermos, ok, vamos zerar as nossas também. Isso ocorre em muitos países, mas agora conseguimos vender para eles, eles vendem para nós e alcançamos algo próximo ao livre comércio. Pode ser, ou se o Trump usar isso, não zeraremos com ninguém. A menos que seja um país como a China, aí talvez busquemos paridade, pois somos pares. Vamos ver como isso se desenrola. Não faço ideia do que se passa na cabeça deles sobre isso. A outra coisa que, se acontecer rápido o suficiente, seria se os preços realmente caíssem. Então, se o americano médio pensar, meus salários não diminuíram, isso é fundamental. Se os salários deles não caírem, o desemprego não aumentar, mas o custo das coisas diminuir e a gente conseguir refinanciar a dívida a uma taxa menor, então as pessoas vão se sentir bem com as coisas, mesmo que o mercado de ações esteja levando pancada de todo lado. Então a única coisa é que você ainda está falando de: acho que cerca de 52% das pessoas têm algum tipo de exposição ao mercado de ações. Então eles vão reclamar. Se você não conseguir no mínimo estabilizar isso, você vai ter problemas. Se ele estabilizar isso e as pessoas não estiverem em pânico com a aposentadoria, se o custo dos itens essenciais cai e os salários ao menos se mantêm estáveis, ou se eles acham que é um pouco fantasioso demais esperar que eles também comecem a subir. Mas se ele conseguir manter os salários estáveis, o mercado de ações se estabilizar e os empregos de verdade começarem a voltar, ou seja, se a manufatura realmente começar a retornar para os Estados Unidos, acredito que todos vão se sentir bem com o que acontece. Mas há muitos Z envolvidos e todos sabemos disso. Mas isso, eu acho, é a maneira certa de colocar esses três caras em contraste. Eu sei que não falamos muito sobre Ray Dalio hoje, mas ele é um meio termo entre Besant, que exalta tudo isso, e Thomas Sowell, que diz: Jesus Cristo, estamos repetindo os pecados do passado. Devemos ficar atentos à possibilidade de as pessoas segurarem seu dinheiro. A grande ironia de uma recessão é que tudo depende da confiança. Sem confiança das pessoas, você não tem nada. Se as pessoas gastam e o dinheiro circula porque acreditam que tudo ficará bem, é isso. Magicamente, tudo fica bem porque todo mundo acredita que vai ficar bem e por isso estão gastando seu dinheiro. Sobre as corporações, temo que apesar das promessas, as pessoas vão segurar o dinheiro e esperar o desempenho do Trump nas eleições de meio de mandato. Antes de investir em terras e afins, tudo bem. Intuição, resposta rápida, acha que no fim vai dar certo? Nada funciona tão bem quanto você quer. Fica na área cinzenta, onde pessoas levam uma surra no mercado de ações e ficam irritadas. Os custos caem. Essas pessoas se animam. Alguns empregos estão voltando, mas muito devagar. A maioria parece só conversa e todo mundo fica se perguntando: isso está funcionando ou não? Acho que as eleições de meio de mandato serão de roer as unhas. Entendido.
Qual KPI você acha que no final das contas vai determinar o sucesso ou fracasso dessa política? Quero dizer, o único fator real é o sentimento. Como as pessoas se sentem? Porque aqui está uma coisa importante, e Jerome Powell realmente falou sobre isso, mas acho que as pessoas não perceberam. Jerome Powell não liga se seus custos estão altos, apenas se vão aumentar mais. Então era isso que me fazia querer bater nas pessoas com um bastão de pesca quando diziam: "Você não sabe disso? Quando pega um peixe, bate até a morte." É verdade. Eu pensei que bastão era coisa de temporada de beisebol, então vamos lá. Não, eu realmente quis dizer isso. É só um bastão menor e um bastão usado pelo pescador para bater no peixe. Então, quando as pessoas diziam que a inflação não está mais alta, do que vocês estão reclamando? Porque, porra, durante a Covid subiu tipo 25%. Não é como se os preços tivessem voltado a cair. É. Então as pessoas ainda estão numa situação em que pensam: eu não consigo fechar as contas, então não adianta muito saber que agora só está subindo 2,5% ou sei lá quanto. Eles já estão altos, então eu preciso de deflação. Muitos pensam que deflação é sempre ruim. Deflação causada por crise realmente é. Quero deixar claro, mas ainda assim é possível. Ok, eu não quero dar crédito ao Tesseract, mas é possível que ele realmente esteja tentando quebrar alguma coisa. O que seria uma deflação causada por crise? Se as pessoas perdem seus empregos e você tem uma deflação causada por crise, não adianta porra nenhuma. As pessoas pensam: ótimo, está mais barato, mas eu não tenho renda, então você não me ajudou em nada. Mas se ele conseguir baixar o valor do dólar, tornar as coisas mais baratas e manter o emprego alto, acho que você tem uma chance. Porque aí, lembre-se, ele é um presidente populista, o que significa que ele está captando a energia dos 92% das pessoas que não possuem a grande maioria da riqueza. Estou falando o dado meio errado, mas 8% detém mais de 96%. Então isso significa que 92% das pessoas são muito menos impactadas por uma queda no mercado de ações. Então agora, a jogada para um líder populista é cuidar dos 92% que se importam muito menos com o mercado de ações. Garanta que o preço médio do produto que você quiser colocar aqui caia. E se isso acontecer, ele vai vencer. Se não acontecer, já era. Há algo que te faria admitir: Trump falhou totalmente, foi uma péssima ideia, ele não devia ter feito isso? Com certeza. Se as pessoas começarem a perder seus empregos e os preços não estão caindo, foi uma cagada total. Se pior ainda, entrarmos em uma recessão global, porque todo mundo começa a adotar medidas protecionistas e voltamos à era da lei tarifária Smoot-Hawley, é como se tivéssemos dado um tiro no próprio pé. Quero deixar bem claro, não estou aqui para defender as tarifas do Trump. Estou apenas tentando explicar o que ele está tentando fazer. É isso. Se vai funcionar ou não, só bola de cristal sabe. Muito acima do meu nível. Só estou dizendo, se funcionar vai ser assim. Se não funcionar vai ser assim. E agora todo mundo construa uma cadeia lógica. Em cada etapa pergunte, qual a chance disso acontecer? Qual o meu nível de confiança? E é isso. Sei que me percebem tentando me encaixar no padrão típico, como alguém dizendo, isso está certo, vamos fazer isso. Eu estou dizendo muito claramente, eu não faço a menor ideia. Ninguém faz. Então Trump tem que fazer uma aposta. É para isso que ele foi eleito. É por isso que eu não estou concorrendo a nenhum cargo público. Já é difícil administrar uma empresa, onde só eu perco dinheiro se algo der errado. Existe um motivo pelo qual eu não trabalho com empresas de capital aberto. Porque se eu fracassar e perder meu próprio dinheiro, eu consigo lidar com isso. Agora, perder o dinheiro dos outros, aí não dá. Não gosto. Bem, é só isso que eu tenho. Tudo bem. Pessoal, se ainda não fizeram isso, não se esqueçam de se inscrever. E até a próxima, meus amigos. Sejam lendários. Se cuidem. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. O feroz debate de Elon Sparks com um único gráfico da Previdência Social. Jackson Hewitt orienta imigrantes sobre a declaração do imposto de renda. O dia D das tarifas de Trump chegou. Coincidentemente, inimigos históricos se unem na Ásia. O que estará acontecendo lá?